Corinthians é o mais importante pra gente, entendeu? Zona Sul, estamos aqui na pista do Morumbi registrando os bastidores de uma torcida apaixonada. Eu amo esse clube e vou levar para minha família. Os desafios de se identificar numa cultura. É como se futebol fosse coisa para homem hétero e apenas. Ah, o futebol. Além de dribles bonitos e momentos marcantes, é um esporte que também traz consigo a identidade de diversas pessoas. Isso por meio de suas torcidas. O futebol também pode ser encarado como um fato social, ainda mais se a gente estiver falando do Brasil, nosso país. Os clubes e as torcidas moldam condutas coletivas dentro da nossa sociedade. Produzem identidades que ultrapassam o indivíduo e atingem todas as classes. Elas também estão institucionalizadas na nossa sociedade e fazem parte da cultura do nosso país de forma muito relevante. Outra coisa muito presente são as festas para comemorar títulos e também celebrar a chegada do time. Cantos e gritos de guerra, que além de expressar o amor pelo time, também servem para demonstrar a identidade e pertencimento de todas as torcidas dentro da arquibancada. E que também servem para atacar os rivais. Mas como um simples esporte e seus clubes podem gerar tanto senso de identidade em pessoas tão diferentes? O que explica o fanatismo pelos clubes? Como e por que surgem as subcomunidades dentro de uma mesma torcida? O que podemos aprender sobre identidade e pertencimento observando as torcidas do Trio de Ferro da capital paulista? Bom, a partir dessas e outras questões, nós iremos procurar compreender como se constrói identidade e pertencimento no futebol e em suas torcidas, e vamos relacionar esses fenômenos com as reflexões de grandes pensadores. Estamos na Praça Charles Miller, palco da história do futebol brasileiro. Atrás de nós, o estádio do Pacaembu, que traz consigo momentos marcantes da história do futebol paulista. Quem diria que em 1894, voltando da Inglaterra, Charles Miller traria consigo uma bola de capotão e não só um jogo, uma paixão que moldaria nossa cultura e nossos símbolos até os dias de hoje. Esse sentimento, segundo Durkheim, vai surgir através da força coletiva. Quando indivíduos se reúnem numa arquibancada, por exemplo, eles experimentam algo maior do que se estivessem cada um sozinhos. E o símbolo, no caso dos clubes, o escudo de cada um, são o catalisador que concentra toda essa energia coletiva. Seguindo essa lógica, segundo Durkheim, o torcedor que sente paixão pelo símbolo, seu escudo, na verdade está reverenciando a sociedade a qual faz parte. Em resumo, é o sentimento do coletivo que se impõe ao indivíduo, criando solidariedade e identidade. Para observar na prática os conceitos abordados, nossa equipe foi às ruas, entrevistou torcedores e pessoas que vivem o ambiente do futebol para entender melhor de onde vem essa paixão que move tantas pessoas. Estou aqui com a Helene e com a Érica. Por que vocês são São Paulinas? Bom, eu sou São Paulina desde quando eu me conheço por gente, eu ainda não sei definir o porquê, porque desde quando eu me lembro eu sou São Paulina. Então... Porque eu acho que é o único time que conseguiu ter a minha atenção ali, que conseguiu despertar alguma coisa, desde criança. E vocês se sentem acolhidas aqui pela torcida? Vocês se sentem integradas pelo São Paulo?
extremamente. Eu faço parte de torcida organizada já faz uns 5, 6 anos, basicamente. Eu já fiz um nome referente, eu sou do interior, então, tipo assim, a galera já me conhece, as pessoas que eu tenho convívio por aqui. Então, tipo assim, é muito difícil ver mulher na torcida. E considerando o respeito que eu tenho com a liderança, eu acredito que eu sou extremamente acolhida por aqui. Qual o vínculo de São Paulo? Por que São Paulo? Porque é o time que meu pai torce, ele gosta muito e ele influenciou a família dele a ser São Paulina também. Sente protegida dentro do estádio ou entorno? Sim, me sinto acolhida, eu amo esse clube e vou levar para minha família. Você já presenciou alguma cena de violência ou de desrespeito, principalmente relacionadas às mulheres aqui no estádio? Eu já vi muitos casos que passam a mão em mulheres. Está aqui com o Ernesto Zanuto Sobrinho, o profeta do Verdão. O profeta do Verdão. Ô, seu Ernesto, Oi. a gente primeiro queria saber como surgiu essa paixão pelo Palmeiras, de onde veio essa paixão? Essa paixão é ver, sou palmeirense sempre, né? E isso é de família, né? Meu pai me levava já no campo para assistir o Palmeiras. A gente está aqui com a Isadora. Isadora, eu gostaria de saber de você, de onde veio essa paixão pelo Palmeiras? O que significa para você ser palmeirense? Então, a minha tia e a minha mãe é palmeirense. A minha tia ela é muito palmeirense, tipo, e ela sempre me incentivou. Como é ocupar esses ambientes do futebol que são machistas e Sim. não muito acessíveis para mulheres? Então, assim, eu acho que o mundo do futebol ele tem muitos defeitos. Tem coisas do futebol que eu não acho legal, mas um deles é o machismo. Mas assim, o amor pelo meu time é maior. Freud dizia que nos grupos o indivíduo transfere seu desejo e afeto para um objeto comum. No futebol, esse objeto é o símbolo do clube ou da torcida. O torcedor projeta no escudo seu ideal de força, vitória e respeito. É por isso que ele sente tanto orgulho em vestir a camisa, porque ela passa a representar o que ele gostaria de ser. Assim, o símbolo se torna um objeto de amor, mas também de conflito. Quando alguém ataca o escudo do seu time, ataca a sua própria identidade. Eu sou Cristiano, torcedor fanático do Corinthians. Queria que você contasse uma história sobre você como torcedor. Bom, a minha história começou desde quando eu nasci, né? Mais precisamente na década de 90, eu comecei a frequentar as arquibancadas, né? O sentimento de estar num estádio. É tudo, né? A gente vai pelo Corinthians, né? O Corinthians, ele é imensurável. A gente não mede esforços. Então, aonde tiver o Corinthians, a gente vai. Podendo, né? Claro, com condições. Mas às vezes até sem condições, né? O que fez você querer entrar para esse tipo de É movimento? saber que você pode contribuir ainda mais com o clube, com que você ama, tá ali e poder a sua voz transformar o resultado de uma partida, que é isso que a gente faz, a força de transformar o resultado de uma partida. Então, se a gente não for presente, né, não vai ser o Corinthians, né? Então a gente tem que estar ali, tem que estar cantando. Então, se o ingresso é caro, a gente paga. É sangue no olho, é tapa na orelha. É o sangue no olho, Freud lembrava também que nenhum grupo é totalmente igual por dentro. Sempre existem diferenças e gente que é colocada de lado. No futebol, muitas mulheres e torcedores LGBT vivem isso. Amam o futebol, amam o clube, mas nem sempre são aceitos como parte da torcida. Mesmo assim, eles permanecem porque o laço com o time é forte e faz parte da identidade deles. Ao criar coletivos e subgrupos, encontram um espaço para torcer e se reconhecer sem abrir mão de quem são. Quando ocupam arquibancadas, lutam não só por um lugar no estádio, mas por um jeito mais amplo de pertencer ao futebol. Débora, você como mulher está frequentemente frequentando aqui espaços do futebol, como que é para andar nesses ambientes? Se sente acolhida? Você se sente integrada? Eu acho que já mudou bastante, já. É claro que existe o machismo ainda, isso ainda mais falando de futebol, dessa questão que existe um machismo no futebol, mas é só você olhar, tem bastante mulher por aqui, né? Torcedora, mulher, jornalista, repórter, então hoje é muito comum a gente ver e que bom. Acho que a mulher tem que estar onde ela deseja estar, seja na rua como torcedor, como repórter. Existe o machismo, mas eu acho que a gente vai mostrando o nosso profissionalismo, que às vezes a gente tem que mostrar o dobro do que o homem, né? Boa tarde, Fazesp. Eu tô aqui com o Guilherme, um dos fundadores da Porco-Íris, e a gente vai trocar uma ideia sobre essas questões de identidade e pertencimento. De onde vem essa paixão pelo Palmeiras, esse interesse por futebol? E queria que você contasse um pouco da sua história como torcedor mesmo.
Legal, Palmeiras desde pequenininho, galera. Nasci palmeirense, vou morrer palmeirense. Minha família toda palmeirense. Isso é tipo me chamar Guilherme palmeirense. Você, como líder de um movimento tão importante como a Porco-Íris, eu queria saber, de onde veio essa ideia de fazer esse coletivo? Qual foi o propósito? Se você tinha a ideia de conscientizar as pessoas sobre a importância de ocupar esses espaços do futebol que realmente são machistas, são misóginos, são homofóbicos. Legal. A gente surgiu de uma história um pouco triste. O Bolsonaro ganhou a eleição, ele foi chamado aqui pro Allianz quando a gente ganhou o Brasileiro para levantar a taça. E, cara, isso foi um tapa na cara de muitos torcedores. E aí, naquele momento, em 2019, a gente percebeu que a gente precisava se posicionar em relação a isso. A gente precisava mostrar que a gente não concordava com isso, e que tinha torcedores do Palmeiras, na verdade, que não estavam envolvidos com essa mesma ideia que estava sendo compartilhada em relação ao nosso time. E hoje nós somos a torcida, o coletivo LGBT relacionado ao futebol maior do mundo em número de seguidores. É gigante. Então é gigante. Nós temos esse papel um pouco de conscientizar que torcedores LGBTQIA+ existem. Já linkando com esse assunto, eu gostaria que você contasse os desafios da vida real de frequentar esses ambientes do futebol, que, como eu disse, eles são muito preconceituosos em todas as esferas. Quais são os desafios? Então a gente vê muito essa heteronormatividade envolvida dentro da torcida. É como se futebol fosse coisa para homem hétero e apenas. Na verdade, o futebol faz parte da nossa cultura nacional, nossa cultura latina. Então, o futebol é de todo mundo. O futebol é de qualquer pessoa que queira torcer. E acho que esse é o primeiro ponto. Ninguém deve ser visto como menos torcedor pela sua orientação sexual e identidade de gênero. E acho que esse é o primeiro passo. Desafios, cara, hoje a gente não consegue se identificar aqui. Eu tô sendo meio doido até de falar com tanta gente aqui em volta, que eu faço parte do Porco-Íris, mas aqui a gente não pode falar que a gente é do Porco-Íris. Aqui o negócio é um pouco mais complicado. Para mim é uma agressão, porque esse ambiente, apesar da gente amar tanto futebol, ele acaba nos colocando de volta no armário. Consegue se unir para torcer por um time e, cara, isso é muito doido. Então, não ache que você tem que abraçar menos isso como brasileiro, porque você tem uma orientação sexual ou uma identidade de gênero diferente da norma. No fim, Freud e Durkheim ajudam a mostrar que futebol não é só apenas um jogo, é um fato social. Para Durkheim, a arquibancada é o lugar onde aparece a força coletiva, o time. O escudo e a camisa funcionam como um totem moderno, que juntam as pessoas e criam solidariedade e pertencimento. Sob a análise de Freud, esse mesmo símbolo vira extensão do eu. O torcedor projeta ali seus desejos, sua ideia de força e de identidade, e por isso sente como ataque pessoal quando o clube é desrespeitado. Quando mulheres e torcedores LGBTs insistem em ocupar esse espaço, mesmo sofrendo exclusão, eles mostram que disputar o futebol é disputar também quem tem direito de dizer nós. Como lembra Paulo Freire, nosso mestre educador, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Então, compreender o futebol e suas torcidas é também compreender o Brasil. Nos estádios, cada grito, cada bandeira e cada corpo presente lembram que pertencimento não se dá apenas pelo amor ao time, mas também pela luta por existir e poder ser ouvido e respeitado. O futebol, enfim, é espelho de nossas contradições, mas também a prova de que a identidade coletiva pode ser celebrada na diversidade. E talvez, ao reconhecermos isso, possamos transformar os territórios do jogo em espaços mais justos, acolhedores e livres, dentro e fora das quatro linhas. Quero ver você marcar. Quero ver você jogar. Quero ver você marcar. Arerê, 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 babá.